Você realmente acredita que Eva saiu de uma costela? Você realmente acredita que Eva comeu uma maçã? E que ela era uma mulher desde o princípio? No livro de Gênesis, você realmente acredita em tudo isso? Se Deus quiser, vamos tentar abranger e outras coisas mais nesta aula. Acredito que você terá uma surpresa positiva. E vai ser para a sua bênção e sucesso pessoal, espiritual e material, se Deus quiser. Escute com muita atenção. Primeiro vamos ver o tema. De onde surgiu Eva? Porque me disseram que ela saiu de uma costela. De onde vem essa informação? Bom, vou ler para você primeiro. Quando temos essas perguntas, é crucial ir à fonte. Qual é a fonte? A Torá, a Bíblia do povo de Israel, que é a Bíblia que Deus entregou ao povo de Israel. No Monte Sinai, há aproximadamente 3.336 anos atrás. E que nos diz... Para entender o hebraico bíblico, é necessário conhecer a língua hebraica e considerar as explicações dos nossos sábios sobre o assunto. O que se chama de Torá oral, temos a Torá escrita, a Torá oral, graças a Deus. Os segredos da Torá, a Kabbalah, o Chassidismo, o Chassidut, é um mar de graças a Deus. Baruch Hashem, de imensa sabedoria. Agora vamos ver o que diz em hebraico a Torá quando fala de Eva. Por onde saiu Eva? De onde saiu Eva? Vamos ver. Leio em hebraico e depois faço uma tradução breve. E Adão adormeceu profundamente e ele tirou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Bem, eu digo em uma tradução livre, basicamente. Deus fez Adão dormir e tirou de seu lado e fechou. É como uma operação. Deus abriu Adão e tirou Eva dali. Agora, o que diz a palavra? Diz tessalotá. Vamos agora para o segundo versículo, o próximo, e aí eu paro e explico com mais detalhes. Muito bem, vai na Adoni Elohim. Asher lachmen hadam leisha oviavieha el hadam. Muito bem, perfeito, diz. E daqui Deus basicamente tirou de um lado a esposa de Adão e a deu a Adão. Basicamente. Isso dito de forma muito esquemática. Mas eu quero entrar no tema da costela. Por que costela? De onde vem a costela? É verdade que a palavra tselaut são costelas, tselá, costelas em hebraico. Agora muito importante. Como vocês ouviram a palavra tsalotav, ou o que eu disse do seu lado, ou tsela do seu lado, ou seja, tsalotav é no plural, tsela é no singular, tsela seria do seu lado. Ou seja, basicamente, por que eu paro aqui? Porque se sabe que tsela também é lado. Ou seja, o que infelizmente acontece é que muitas vezes traduzem do hebraico uma tradução literal sem realmente saber o que significa no contexto. E depois as pessoas podem tirar conclusões muito negativas. Agora, quando sabemos, nós sabemos pela tradição oral, o que Deus nos contou, nos explicou e nos ensinou a todo o povo de Israel no Monte Sinai. Como dissemos há 3.336 anos atrás, que tsela é lado, não é costela, não é costilhar. Ou seja, isso é muito importante. É preciso saber que, segundo a tradição judaica, basicamente Deus, Adão, era uma única criação, não era homem e mulher, era uma criação. Basicamente Deus abre Adão por um lado e basicamente ali separa Adão e Eva e os transforma em duas criaturas individuais. Vamos agora para a criação de Adão. E por que eu digo que Eva não era uma mulher no princípio? E digo mais, e Adão não era um homem no princípio? Vamos à origem. Muito bem. Eu traduzo depois. Vaivra Elohim. Se você está em uma sombra ou na sombra, Elohim vê, ouve tudo e responde, diz. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Ele o criou. O que diz que significa que Deus criou Adão, tanto masculino quanto feminino. Isso é muito importante saber. É preciso saber que a criação do primeiro homem, que na verdade é o primeiro homem, e mulher, obviamente é a energia masculina e a energia feminina.
Depois Deus basicamente, ou seja, estou pulando vários versículos, mas para irmos ao nosso ponto, Deus basicamente. Depois ele faz uma operação em Adão sim, me refiro a Adão que dissemos que é Zaharuni que vai. É masculino e feminino, tudo está em potencial, tanto energia masculina quanto feminina. Ele faz uma operação, dito de forma simples, e divide o que em hebraico se diz Adão e Eva, ou Adão e Jevá. E então sim, realmente são homem e mulher, mas não se pode dizer que o primeiro homem era masculino e depois tirou de sua costela a mulher feminina. Isso não está correto, não é o que nossos sábios dizem e explicam. É preciso saber que Adão foi, como dissemos, Zahar o Nekevá, tanto masculino quanto feminino. Depois Deus separa de um lado e basicamente cria Adão e Eva, masculino e feminino. Muito bem, e de fato isso também é algo muito bonito, muito bonito. O que ele diz depois sobre o que é o casamento entre homem e mulher é impressionante, é algo muito profundo, homem e mulher. É preciso saber que, em essência, éramos um só quando Deus nos criou, ou seja, o primeiro homem e mulher, Adão e Eva. Éramos um só, indivisíveis, éramos um só que vai para um Deus. Posteriormente, ele nos separa, ou seja, faz duas criaturas para depois serem unidas e formar um matrimônio, onde a Shejinah, se a presença divina quiser, há amor entre eles. Como você disse, um matrimônio, um homem e uma mulher, a justiça que vem da palavra. É isso que significa o corte. Basicamente é algo puro, refinado, basicamente alguém que refina suas qualidades. É uma pessoa com qualidades refinadas, que respeita o próximo, ama o próximo. No casamento, o homem deve respeitar sua esposa e a mulher, seu marido. E basicamente, and space é em inglês. Dão espaço ao outro, escutam o outro, têm paciência. Isso faz com que a Shekhinah, a divina, pela presença divina, possa habitar neles. O julgamento Gina venha, Deus não permita. Se a pessoa é ególatra, pensa nela mesma. E basicamente não dão espaço para o outro, não respeitam, basicamente. Não há lugar para que a presença divina habite neles e o fogo reina nessa casa. Que Deus não permita brigas e discussões. Ou seja, muito importante, isso é, entre parênteses, muito importante, respeitar o próximo, amar o próximo, tanto no nível do casal, obviamente, como em todo o vínculo, no trabalho, nos estudos, onde quer que você esteja, na sua família próxima, nos seus estudos, no seu trabalho. Ter respeito pelo outro, ter paciência com o outro, saber que para que a presença divina more entre nós. Em qualquer relacionamento é essencial ter humildade, dar espaço e respeitar o outro. Também com seus irmãos, irmãs, pais, avós, colegas de trabalho e de estudo. Em todo contexto em que há um vínculo, é muito importante ter humildade. Dar espaço ao outro. Metaforicamente, você dá espaço ao outro e ele retribui. E há muito espaço entre vocês para que a presença divina habite e haja shalom, como se diz em hebraico. Que haja paz em casa, no trabalho ou no local de estudo. Como dissemos, em todo contexto, a pessoa pode, através do seu livre-arbítrio, escolher o bem e dar espaço para Deus estar nesse lugar. Obviamente Deus é o Criador, inclui tudo, está acima de tudo. Não há nada fora de Deus neste mundo, nem em nenhum outro mundo, como se diz em hebraico. Não há nada fora de Deus, obviamente, mas é preciso saber que Deus decide criar este mundo. E ter mais presença, dito de forma simples, mais presença, onde a pessoa permite que ele entre, abrindo a porta para ele. Pichili, diz no Cântico dos Cânticos, David Amelech, o rei David. Pichili, Deus como que bate à nossa porta, Pichili, abre para mim, Deus é o vínculo. O Cântico dos Cânticos é o vínculo entre Deus e o povo de Israel, ou seja, o vínculo entre Deus e nós. Também com cada pessoa, em nível particular. Você tem que saber que Deus te ama e Deus confia em você. E Deus precisa de você, Deus decide precisar de você. Para a correção deste mundo se chama em hebraico, para que Deus criou este mundo? Para que leiamos, um lugar de residência nos mundos inferiores e transformá-lo no mundo mais superior que existe acima do mundo dos anjos. Por quê? Porque nós somos uma alma revestida em um corpo. O momento em que escolhemos o bem, fazemos o bem, queremos o bem, é impressionante.
Deus se maravilha com cada coisa boa que você diz, faz, pensa e com cada vez que você ajuda o próximo, muito mais do que com os anjos. Os anjos, é preciso saber, são impressionantes os anjos, mas eles são programados os anjos. Eles não têm corpo, dualidades entre o bem e o mal, sono ou fome, trabalharam mal, deixando-o irritado, o demitiram do trabalho, têm problemas de sustento, não é? O anjo é um anjo, uma força divina que Deus cria para agir neste mundo e levar este mundo a ser melhor. Basicamente, o mundo está cheio de anjos, são forças espirituais que Deus cria para que o seu mundo avance. Mas basicamente são programações de Deus. O vento é um anjo, os astros são anjos. O que significa anjo? São forças espirituais ou até mesmo materiais, como por exemplo os astros. Todo o sistema, tudo o que conhecemos em nossa existência está cheio de anjos. São forças que Deus cria para levar o seu mundo a um lugar melhor. E as forças que Deus cria respondem à ordem de Deus. Basicamente, a natureza responde ao que Deus diz. Não tem livre-arbítrio, não podem escolher, sentem sono, têm problemas de sustento. Falaram mal dele, como dissemos. A natureza obedece a Deus. Agora, o ser humano tem a possibilidade de amar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de escolher o bem com suas dualidades, desafios. E Deus se maravilha com você. Cada coisa boa que você faz, quer, diz, é incrível. Deus se maravilha, te ama e confia em você. Que você escolha o bem e cumpra a sua missão no mundo, se Deus quiser. Bom, voltamos a Adão e Eva. É impressionante. Bom, continuamos com os versículos. Muito bem, continuamos. Muito bem. Agora dissemos basicamente, recapitulando, que primeiro um conceito impressionante que é preciso saber, que a criação de Adão e Eva é uma criação única. Que posteriormente Deus em seu pensamento os separa, os divide e faz duas criaturas de uma só. No início eram potencialmente masculino e feminino. Assim foi a primeira criatura, por assim dizer, para não dizer o primeiro homem. O que não é correto, como dissemos. Zajaruni que babarautan, no plural, masculino e feminino, ele os criou. No plural, otan a eles. Ou seja, criação única e indivisível. Deus então separa essa primeira criatura e cria Eva e Adão, homem e mulher, mulher e homem, para que se unam novamente em um casamento. Se Deus quiser, com muita paz, muito shalom, se Deus quiser. Bom, muito bem, vamos continuar. Agora vamos falar também de algo que é apaixonante, que muitas vezes você já ouviu falar, que Eva e Adão comeram do fruto proibido, que era uma maçã muito brilhante, e isso e aquilo, e que a serpente convenceu Eva a comer uma maçã. E bom, muito bem. Há coisas que em nível literal podem ser entendidas, mas muitas coisas são erros grosseiros que também levam a um mau entendimento do seu vínculo com Deus, consigo mesmo e com a sua realidade. Porque tudo o que estamos lendo aqui é a Torá, que é o Sefer Berekitzes, em hebraico é o livro de Gênesis, que narra o início de tudo, a criação do mundo por Deus. O primeiro homem, a primeira mulher, ou seja, é a nossa origem, nossa essência. E é muito, muito importante entender a essência, para ver como nos conduzimos neste mundo, qual é a nossa missão para que viemos a este mundo. Perguntas essenciais e aqui vemos respostas incríveis. É preciso ver o que o judaísmo ensina para realmente tirar conclusões que te deem muita força para viver uma vida com significado. Muito bem, muito bem. Agora escutem algo impressionante, diz. Assim ele diz, Deus ordenou a Adão e lhe disse, de toda árvore deste jardim, coma. É uma ordem, coma, ou seja, comerás. Muito bem. E depois o que ele diz? E da árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Não coma dele, porque no dia em que comer dele você morrerá. Muito bem, muito bem. Agora, muito importante, vamos parar aqui e falar de coisas muito impressionantes. É assim, primeiro, não diz maçã. Então primeiro temos que quebrar o mito de que era uma maçã. Não diz maçã. Portanto, alguém te disse que Adão e Eva comeram uma maçã. Se é um líder espiritual que você segue, tem que colocar ponto de interrogação, porque talvez ele tenha cometido esse erro com a maçã.
pode ser que princípios espirituais muito mais fundamentais para a sua vida estejam errados e te façam muito mal, portanto você tem que colocar um ponto de interrogação no que te ensinam. Se te disseram que era uma maçã ou que Adão era um homem e uma mulher. Muitos erros que infelizmente as pessoas escutam, como a história da costela que saiu. Eva, todo tipo dessas coisas que eu quero quebrar mitos, principalmente para te ajudar a revelar a verdade e revelar algo que te dê força e esperança na sua vida. Você tem que se questionar se o que te ensinaram não estava correto. É preciso ver o que diz a Torá judaica em hebraico bíblico e entendida segundo os sábios. É preciso ver o que os sábios explicam sobre o significado das palavras. Não ir apenas pelo literal, Se alguém vai apenas pelo literal, sem ver as explicações dos sábios, pode chegar a conclusões muito perigosas. É preciso ter muito cuidado. Bom, agora vamos ver um tema muito profundo. Primeiro, por um lado, diz não, diz maçã. Nossos sábios, digo entre parênteses, têm diferentes comentários ou opiniões. Qual era a fruta? Há quem diga que era um etrog, que é parecido com um limão, ou uvas, ou trigo, ou romã. O que se chama de romã, em português? Existem diferentes opiniões dos nossos sábios. Qual é o fruto real, ou figo? Opiniões diferentes, mas como esse não é o nosso tema, vamos continuar. Mas maçã não é uma das opções. Maçã não diz maçã. Muito bem, agora, o que está escondido nisso do fruto proibido? Vamos ver algo incrível e impressionante. Primeiro, por um lado, Adão e Eva, na 10ª hora depois de terem sido criados, segundo nossos sábios, comeram o fruto. Impressionante. Na 9ª hora, Deus lhes disse que não comessem. Na 10ª hora, comeram. E Deus lhes disse. É preciso saber que naquele momento eles não tinham dualidade entre o bem e o mal, eles tinham profecia pura. Criaturas feitas por Deus, não por papai e mamãe, e por Deus, profecia pura, pureza total, almas puras, sem inclinação para o mal, sem dualidades. Como se explica isso? 1 hora depois que Deus disse para não comerem, na 9ª hora, depois de terem sido criados, obviamente não nasceram como bebês, nasceram já adultos, ou seja, o mundo já era adulto em termos de realidade, mas esse não é o nosso tema para ensinar. Não era um bebê de 9 horas ou de 10 horas, já eram adultos, foram criados adultos, ou seja, com raciocínio, obviamente com profecia, mas Deus diz na 9ª hora para não comerem, na 10ª hora eles comem, como se explica isso? Deus lhes diz, não ouviram, que talvez Deus lhes diga, e depois que diz porque no dia em que comerem morrerão. Mas isso parece profecia. Deus diz não comam porque no dia em que comerem morrerão. Se Deus diz porque no dia em que comerem é que vamos comer. Como se explica? E depois vem a serpente e diz para Eva, tudo isso eu estou dizendo com minhas palavras. Mas basicamente convence Eva e diz para ela, comer não, Deus me disse que não bom. Basicamente tenta convencê-la. E a serpente diz para ela que não. Porque Deus teme que vocês, depois de comer, sejam como Ele. Vocês vão saber diferenciar entre o bem e o mal? Uau! Eva começou a perceber pelas palavras da serpente uma informação que lhe soava muito familiar. Também é impressionante. Entre parênteses, digo serpente, as pessoas às vezes pensam em uma cobra, mas é preciso saber que a serpente, segundo nossos sábios, é a inclinação para o mal, é aquela vozinha que às vezes te diz, faça isso, faça aquilo. Às vezes são vozes internas, podemos ver isso como um diálogo interno entre o bem e o mal. Isso tem muita profundidade, mas basicamente vamos direto ao conceito. A serpente diz algo que começa a soar familiar para Eva. O que soa familiar para ela? Eva, ela se lembrou que, antes de descer a este mundo, quando era uma alma, ou seja, este mundo antes de ter comido da árvore, que era o paraíso. Esse mundo onde tudo era perfeito e havia algo pequeno, que era um fruto, que era proibido comer, mas tudo estava perfeito. Lembrou que Deus lhe disse, eu quero que vocês desçam ao mundo para corrigi-lo, eu quero que corrijam o meu mundo. Assim, acredito que tudo é das minhas palavras. Eu crio um mundo inferior, com dualidades, dificuldades, com morte, com processos, quedas, descidas, bem e mal, discernimento, e eu quero que vocês o corrijam.
Agora Eva desce essa alma, desce um corpo a Adão e Eva, e basicamente era tudo perfeito. Na profecia limpa, pura, tudo perfeito. Só há algo que, se alguém comer, morrerá, mas morrerá. Não só morrerá no sentido literal, morrerá porque também tem a ver com baixar uma percepção que implica morte, implica quedas, descidas, erros, se sujar, se limpar, ir para a direita, ir para a esquerda, isso está certo, isso está errado. Elogiaram-me, irritaram-me, demitiram-me ou convidaram-me para um novo emprego. Como devo proceder? Qual caminho escolher? Eu tenho que ajudar ele ou ela. O que é melhor, meu vizinho ou minha família? Quem precisa mais de mim? Dualidades do dia-a-dia, rotina, dualidades rotineiras, bem e mal. Então Eva percebeu pela voz da serpente que havia algo impressionante ali. Deus, na verdade, está me pedindo para descer a um mundo, mas como eu desço a um mundo em nível perceptivo? Se eu comer desse fruto, como diz a serpente, serei como Deus. Vão entender entre o bem e o mal? Agora vocês entendem apenas o bem. Não se envergonham de nada, são almas puras, não se envergonham de nada, não têm, mas se comerem, o bem e o mal vão entrar em vocês, a dualidade. Mas só se descerem ao nível perceptivo. Aí só aí vocês vão poder corrigir o mundo de Deus, e isso Eva percebeu, e quando comem, e depois ela dá o fruto para Adão experimentar. Eles realmente desceram de percepção, bem e mal neles, impressionante, bem e mal, e Deus. Quando Deus diz, saia cá, onde você está, Adão? O que vocês fizeram? Muitos se imaginam ele bravo, questionando o que foi feito. Vocês vão sofrer e vão passar por isso, não é? A Ieca, como vocês perceberam? Como a Ieca ficou maravilhada? Como vocês perceberam? Quem foi? E ele diz, não tenho o mérito. Foi minha amada esposa Eva que percebeu. Ela captou nas entrelinhas a vontade interna que se chama Ratson Aprimi, e ele já deu tua vontade Primi, tua vontade mais interna. Que é que façamos um lugar nos mundos inferiores para que tu residas conosco e que corrijamos o mundo. Eva lembrou que quando tu disseste a ela, quando éramos apenas alma, que viemos para corrigir e tu insinuaste que nós temos que nos voluntariar, descer a um mundo perceptivo no qual existem dualidades e corrigi-lo. E escolher o bem, escolherás a vida, e Deus se maravilhou. Isso é uma interpretação totalmente oposta do que muita gente entende. Obviamente, há muito a se falar. Que possamos, com a graça de Deus, falar apenas coisas boas e fazer sua vontade com alegria e de coração. Que tudo seja repleto de sucessos e bênçãos.